As mulheres têm uma preocupação muito grande com a silhueta. E aí, volta e meia, entra numa dieta radical e muitas vezes uma dieta errada. Tem várias por aí, né? A gente tem explicado sobre algumas dietas. Hoje a gente vai falar sobre a dieta dos pontos com a Camila Borducchi, que é nutricionista, que tem experiência em nutrição funcional, nutrição estética, funcional e esportiva. Eu quero que você preste muita atenção nesse papo, para que você não entre numa dieta errada, para que você perca peso com consciência, perca peso e mantenha esse peso perdido, mas que principalmente você perca peso e mantenha a sua saúde em dia. Não é verdade, Camila? Exatamente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer recebê-la. Prazer é meu. Deixa eu pegar minha fichinha aqui. Vamos conversar primeiro sobre a dieta dos pontos, né? Explicar, de repente alguém ainda não sabe. O que é a dieta dos pontos? Então, a dieta dos pontos é uma dieta onde o paciente tem uma lista de alimentos, cada alimento tem uma pontuação, né? Então, é calculado através do peso, altura, sexo, idade e se o paciente pratica atividade física. Então, calcula-se a quantidade de pontos que ele tem que ingerir durante o dia para perder peso. E essa lista de alimentos onde ele mesmo compõe os alimentos da dieta, né? É uma dieta que funciona para perda de peso, mas não necessariamente com saúde. Porque como o paciente escolhe os alimentos, às vezes ele acaba escolhendo alimentos um pouquinho, como nessa lista tem sanduíches, pizzas, chocolates. Então é preciso que ele tenha uma orientação nutricional antes de iniciar essa dieta, para que ele componha esses pontos com alimentos saudáveis e não somente com esses alimentos industrializados. Porque, na verdade, a dieta, então, pode até funcionar se a pessoa souber fazer a escolha desses alimentos. Exatamente. Então, ela pode fazer uma alimentação de pontuação ok para aquele tanto que ela quer perder de peso. Exatamente. Com saúde, se ela fizer as escolhas corretas. Exatamente. Então, para isso, ela precisa de uma orientação nutricional. Saber comer. Exatamente. Na verdade, uma educação nutricional, porque muitas pessoas hoje em dia não têm essa educação. E acabam optando sempre por produtos industrializados, né? E esquecem dos produtos naturais. Só pra gente explicar melhor para o telespectador que não conhece a dieta dos pontos, numa dieta dos pontos, o que pontua mais? O que tem muitos pontos? Essa dieta, os alimentos mais gordurosos, mais calóricos... Por exemplo, uma feijoada. Tem uma pontuação muito maior. Tipo o quê? Um prato de feijoada? Aí pode variar de 100 pontos. 100 pontos. E a pessoa pode... Uma perda de... aí vai para 40 pontos, 30 pontos. Uma coisinha assim. Isso. Suco de limão. 20 pontos, 10 pontos. Se for com adoçante ou se for com açúcar, aumenta um pouquinho mais. Aí a pessoa tem lá um caderninho, vai somando... Vai anotando todos os alimentos que ela consumiu durante o dia e aí ela vai acompanhando também para não exceder ao final do dia. Tá. Né? Essa dieta é até indicada, em alguns casos, por nutricionistas, mas com acompanhamento do nutricionista e o entendimento do que a pessoa deve ou não deve comer, com base numa reeducação alimentar. Exatamente. Não é isso? E a Camila vai ensinar pra gente, então, um pouquinho agora do que a gente deve comer até... se for o caso de você fazer a escolha pela dieta dos pontos, saber escolher direitinho quais são esses alimentos. Né? Você trouxe ali pra gente uma pirâmide. Isso, uma pirâmide alimentar. Tá. Vamos então mostrar um pouquinho essa pirâmide? Vamos. Aí você, olhando a pirâmide, vai entender melhor quais são essas escolhas. O que é que você deve, não deve colocar no seu cardápio. O que é que você pode fazer uso em maior quantidade ou em menor quantidade. Então, vamos lá. Então, o grupo dos energéticos, que é a base da pirâmide, né? Então, você consome, em média, de 6 porções ao dia, né? Peraí, 6 porções ao dia. Aqui a gente tem arroz, pão, massa, batata, mandioca. 6 porções ao dia significa que eu posso comer uma porção de arroz com uma porção de... um pão que eu comi de manhã. Vamos começar no café da manhã. Eu comi um pãozinho no café da manhã. Aí eu comi um arrozinho na hora do almoço. Isso. Eu comi, de repente, na hora do lanche, um cereal integral. Isso. Um macarrãozinho à noite. Perfeito. Ou inverter, né? De repente, um macarrãozinho no almoço e um arroz integral no jantar, porque tem um índice glicêmico menor. Como a gente já não precisa de tanta energia, a gente vai repousar. Tem essa então também, tem essa também. do horário certo de cada alimento. Mas aí são Isso. 6 aqui. Isso, 6 e de preferência alimentos sempre integrais. Os energéticos, que são os carboidratos, né? Sempre integrais. Tá. E o que é uma porção desses alimentos? É quanto? Então,
Aí também depende do paciente, né, da quantidade que ele precisa ingerir. Mas, em média, uma fatia de pão, de 1 a 2 fatias de pão equivale a uma porção, né? Uma média de 2, 3 colheres de sopa de arroz, mais uma porção, né? Cereal integral também, uma média de 25 gramas, 30 gramas. Então, se você fez um pratão de arroz, já matou sua porção toda. Não pode falar assim, eu vou comer 4 fatias de pão, um pratão de arroz, Exatamente. já dançou. São 6 porções só durante o dia inteiro, Isso, tá? é uma dieta em torno de de 2.000 calorias. calorias. Isso, que também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem pacientes que precisam emagrecer, precisa reduzir essa quantidade calórica. Então, também, por isso que a atividade física que o paciente, quanto ele gasta, né, tem relativamente a ver com quanto ele ingere. Tá, 2.000 calorias seria para uma pessoa de mais ou menos o quê? 1,60 m? 1,60 m. Que faz uma atividade física moderada. Moderada, isso. Ok. Mais ou menos Aí, em aqui, média. depois a gente vem para essa... Os reguladores, né, que é dividido entre as verduras e legumes e as frutas, que em média 3 porções de frutas e 3 porções de verduras e legumes. Provavelmente a gente pode incluir essas verduras e legumes nas principais refeições, né? As frutas também no café da manhã, almoço e jantar, ou até mesmo no intervalo das refeições, para que o paciente também não fique muito tempo sem se alimentar. Então, aqui tem que ter também verdura e legumes. Isso. São 3 porções só. Isso, então, coloca, 3. de repente, 2 no almoço e uma no jantar ou vice-versa. Ou vice-versa. Tá. E aqui as Exatamente. frutinhas. É sempre bom colocar logo na sobremesa ou é bom colocar no intervalo? Eu prefiro nos intervalos. Tá. Eu prefiro nos intervalos, porque aí, senão o paciente acaba comendo a frutinha após as refeições e nos intervalos vai para as opções industrializadas, barrinhas. Então, eu prefiro colocar nos intervalos, porque é uma forma de incentivar também o paciente a se alimentar mais saudável. Ok. Bom, aí a gente tem aqui feijões e oleaginosas. Uma Isso, porção. Uma porção. Uma porção. E Então, é importante, a ervilha, soja, feijão... Isso, é importante também. Em todos os alimentos da pirâmide alimentar são importantes dentro das porções indicadas. Tá, por isso é que a gente sempre tem que comer um pouco mais daqui do arroz, do pão, da massa, da batata, do que do feijão. Por exemplo, 2 colheres de arroz para uma só de feijão, né? Por quê? Porque os carboidratos, né, e até mesmo os lipídios, só que os lipídios aqui no topo da pirâmide, os carboidratos, eles são fonte energética, né? Então, ele varia de 50% a 60% do cardápio. Por quê? Porque é o que mais o organismo precisa para se manter ativo, que é energia, né, para funcionar. Então, por isso, a base da pirâmide. Mas se comer só isso aqui, a gente vai ficar obeso. Exatamente. Né? E também não vai conseguir ingerir a quantidade de nutrientes necessários, vitaminas, os minerais, né? Precisa comer todo o restante. Exatamente. Então, ok. Passamos agora para esse lado de cá. Vou dar um espirro. Então. Não dei. Quase que eu dei. Aqui. A gente tem leite, queijo e iogurte. São 3 porções. Esse aqui é o grupo dos construtores, né? Que é dividido entre a carne, ovos, os peixes, né? E a parte de iogurte, queijos e leite. A maioria aqui é fonte animal e aqui é a fonte vegetal, né? São as proteínas. Né, são importantes também e, em média, de 10% a 15% do cardápio. Né? Hoje em dia, o brasileiro tem essa ideia de comer salada e grelhado eu vou emagrecer. Tem que tomar cuidado porque também precisa de carboidrato para oxidar a gordura. Né? Então, por isso que tem que ter um equilíbrio entre todos os alimentos da pirâmide como foi alimentar. bom você falar isso. Então, vamos repetir. Não pode ficar só na saladinha e no grelhado. Ouviu bem? Repete. Isso. Tem que ter o carboidrato. Tem que ter o carboidrato na hora certa, em quantidade adequada. Né? Por isso que a dieta dos pontos, às vezes o paciente, como ele mesmo escolhe, né? Então ele compõe, às vezes esquece de colocar algum alimento que é importante também para a oxidação de gordura, que é o caso dos carboidratos. Perfeito. Então, aqui, nessa parte dos construtores, a gente precisa ter 3 porções entre leite, queijo e iogurte e uma porção entre carne, ovos e... Peixes, né, peixes, as carnes. que aí são as proteínas, Isso, né? isso. Agora, me fala uma coisa, a mesma quantidade de peixe, de carne, de frango, não? Então, depende da quantidade que o paciente precisa. Dentro desses 10% a 15% divididos ao longo do dia, né, varia da quantidade da porção. Né? Pacientes que precisam perder peso e são, de repente, a quantidade de peso que ele precisa perder
é maior. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Pra quem quer perder peso, o frango ele é mais leve, o peixe é mais leve do que a carne, não é? Isso, vermelha. eles tem menor teor de gordura entre as. Aí a gente pode, por exemplo, fibras. comer 2 filezinhos de frango contra um de carne ou não? Então, depende da quantidade. Porque às vezes a pessoa fala um filezinho de frango, mas um filezinho de frango muito grande. Entendi. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com as porções. Tá. Aqui, açúcares e doces, pode então? Então, no pico da pirâmide e esporadicamente, né? Então, a gente não pode fazer um hábito. Aí, na dieta dos pontos, como tem a relação dos doces, então, às vezes, o paciente acha que ele pode comer. Então, acho que durante um processo de perda de peso, de orientação alimentar, é legal que não tenha ingestão de doces, né? De açúcares. Agora, esporadicamente, aí você pode... É melhor deixar para os dias atípicos, né? Uma festa, um evento... Né? Mas sábado. Um sábado. Um sábado e um domingo, não. Melhor, ou um sábado e um domingo, outro. um feriado prolongado. É tão bom, né? Um docinho, vou lhe gostoso. falar. Agora aqui, óleos e gorduras. Também com moderação. Tá. Né? São calóricos, né? Também precisa, porque nós temos algumas vitaminas lipossolúveis, que a gente consegue o efeito na presença de gorduras também, então é importante. Né? De preferência, azeite, né? Os óleos vegetais, que não tem colesterol, né? Então é importante também a presença, mas em menor quantidade. Perfeito. E agora essa onda de óleos, né? Do óleo de peixe, do óleo de coco, o que é a nutrição? Como é que a nutrição vê isso, inclusive associado à perda de peso? O ômega 3, ele é um protetor cardíaco, né? Ele é um antioxidante, ele também ajuda na saciedade, como o óleo de coco, né? Para alguns pacientes eu sugiro sempre colocar uma colher de chá, uma colher de sobremesa, dependendo do caso, para melhorar ele te dá saciedade. Então, o paciente passa a comer menos, né, e consegue ficar mais tempo saciado. Então, eu consigo associar. Mas a gente não precisa trocar pelo óleo, né? Não é um óleo a mais, não. Não. Pode usar sem medo, não é então, algo que vai engordar. Tem que tomar cuidado porque é calórico. O óleo de coco é muito calórico. Então, se o paciente às vezes fala, é bom, então eu vou comer 3 vezes ao dia, 4. Não, tem que tomar cuidado, né? Então, às vezes, uma colher de sobremesa, uma colher de chá, a gente já consegue um bom resultado. Ele é anti-inflamatório, né, antifúngico, então para alguns pacientes, né, a nutrição funcional a gente consegue associar esses óleos para melhorar. Tem outros alimentos também, agora a chia, que também é rico, é uma semente rica. Chia. Outro dia alguém me mandou um e-mail pedindo até pra gente falar sobre a chia. Ela é rica em ômega 3 também, tem bastante fibras, então a gente consegue associar. O paciente pode colocar, de repente, numa fruta no café da manhã, ou até mesmo polvilhar sobre a salada durante o almoço. Então, nós temos bastante alimentos que, associando aos já convencionais, a gente consegue melhorar o resultado do paciente. Bom, é mais fácil a gente ficar saudável do que a gente imagina, né, Camila? É verdade. Agora você estava me falando que você é uma pessoa adepta a tudo que é natural, que você sai de casa com a sua marmitinha, né? E que isso não é nem um bicho de 7 cabeças. E eu sempre falo para os meus pacientes, muita gente fala, imagina, eu vou levar. Não é difícil, é uma questão de hábito, você se organiza, às vezes te dá mais trabalho, porque você mesmo tem que preparar os seus alimentos, mas você tem a certeza do que você coloca, então você consegue até mesmo adicionar alguns nutrientes a mais, melhorar a tua saúde, né, ingerindo alimentos mais saudáveis. Não tem muita dificuldade. É sempre priorizar os alimentos naturais e de preferência os orgânicos, porque tem menos quantidade, aliás, não tem, né, ou até uma quantidade pequena de agrotóxico, né, porque hoje em dia a quantidade que se aplica nesses alimentos é super grande, que também não traz nenhum benefício, pelo contrário. É aquela história, né, da gente fazer boas escolhas. Com base nessa pirâmide, na explicação que a Camila trouxe para você, eu tenho certeza que já deu para você entender e começar a partir de agora a fazer uma refeição mais equilibrada, uma refeição balanceada para ter mais saúde. Tá aqui, gente. Olha, só para reforçar, aqui são os energéticos que você precisa de 6 porções. Isso. Aqui
são os reguladores. Os reguladores, 3 porções de cada, frutas e 3 porções de verduras e legumes. E os construtores. Os construtores, né, que são as proteínas, os feijões e oleaginosas. E aqui, esquece, mas de vez em quando pode um açúcar, um docinho e os óleos e as gorduras também em pequena quantidade. Muito obrigada, Camila. Conversei com a Camila Borducchi, que é nutricionista, sobre a dieta dos pontos, que você pode até fazer, mas com conhecimento de nutrição, e eu espero ter te ajudado agora, viu? Faça boas escolhas para fazer essa dieta dos pontos. O telefone de contato da Camila é o 0 operadora 11 3032 9977. É até interessante que você entre em contato, faça uma visita para Camila antes de começar uma dieta, porque com uma boa nutricionista você consegue fazer uma escolha mais acertada. E o site é o www.landecker.com.br ou no e-mail camilab@landecker.com.br. Dá um beijo aqui e volte sempre, viu? Foi muito bom recebê-la.